Bom, galera, dando sequência aqui, a nossa funcionalidade de upload de arquivos e um cadastro de funcionário. A gente vai fazer essa programação aqui nas funcionalidades Create. Quando a gente cria um funcionário, a gente já programa essa funcionalidade para fazer o upload de arquivo. Vamos fazer aqui no Action Update para fazer a atualização desse arquivo também. Quando a gente vai atualizar um funcionário, a gente pode atualizar esses arquivos. Só recapitulando aqui, a gente para fazer isso a gente fez uma alteração no form lá, colocou o file input naquele campo de documentação, trazendo aquela funcionalidade aqui quando a gente vai criar um funcionário. Só rodar uma Apache aqui. Pronto. Certo. Aí lá no colocando aquele file input, ele já me traz essa funcionalidade aqui do HTML mesmo. A gente fez essa atualização no form. Depois a gente veio aqui no model do funcionário, definiu as regras, criou uma variável que vai receber um caminho, um caminho do diretório. A gente definiu que esse caminho, essa variável, vai ser do tipo file. A gente podia definir que seria string também. Que assim, aqui no de baixo a gente está definindo o tamanho da string, que é no máximo 255 caracteres, que aí é o que pode armazenar do banco. A gente deixou o nome lá daquele campo como documentação mesmo, ou não sei se vocês deixaram com outro nome, anexo, qualquer outro nome. O nome que vocês colocar aqui é o nome que aparece. Certo, agora seguindo aqui a gente vai lá pro funcionário controller, vai lá no nosso diretório, funcionário controller, e a gente vai primeiramente programar aqui no create, quando a gente criar um funcionário para fazer o upload do arquivo. Tá, o que a gente precisa? A gente sabe que na model tem um arquivo tipo file, né? Ela tem essa extensão. A gente pode estar pegando aqui model file, vai ser igual o que? Funcionalidade upload, que vai ser uma biblioteca que a gente vai utilizar, PHP. Upload loaded file. Aí o que a gente faz? A gente vai criar uma instância daquele arquivo. Então, instance, vamos passar para o parâmetro a nossa model e a variável file, né? Certo? Variável file não, documentação, que é o nome da coluna que a gente tem lá na tabela. Ponto e vírgula. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada arquivo. Vai ser do tipo model-file. Nesta variável aqui, essa variável arquivo vai estar recebendo nome e extensão do arquivo que eu fazer o upload. Se eu vim aqui e e upar um arquivo, essa variável vai receber isso aqui, ó, bra.jpg. Então eu tenho o nome e extensão do arquivo nessa variável aqui, certo? Eu já faço uma cópia do arquivo, eu crio uma instância desse arquivo e passo pro file o nome e extensão. Aí eu já herdo aqui
variável arquivo. A gente vai seguir, vamos dar um model file. A gente vai ter que salvar ele. A gente vai salvar o arquivo save as. A gente vai passar o nome do repositório. O que a gente vai fazer agora? Nessa linha de comando, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma instância do arquivo. A gente vai fazer o que? Vai copiar o arquivo, fazer uma cópia daquele arquivo que o usuário estiver fazendo upload e vai transferir para o nosso repositório. Lembra que a gente criou um repositório na pastinha chamada web repositório funcionário? A gente vai passar esse nome aqui. Então vamos salvar uma cópia daquele arquivo no repositório funcionário. Dá um barra aqui. Tá, ele vai salvar, então a gente vai passar o caminho do repositório, esse repositório ponto barra, vamos passar o nome do arquivo, que seria arquivo, nossa variável, vamos dar um ponto aqui, ponto dar um model traço file traço seta extension. A gente pega a extensão. Vamos fazer o seguinte, tá? O file, ele pega esse nome e o nome vai ser isso aqui. O arquivo, vamos deixar o nome do arquivo como se fosse o nome do título, o nome como se fosse o nome do funcionário. Vamos então pegar um model, retornar um nome. O que a gente vai fazer? O que eu estou querendo dizer com isso? O funcionário tem um nome. O arquivo que a gente for salvar lá no repositório pode ser com o nome do funcionário. Então, por exemplo, eu estou fazendo o upload desse arquivo aqui, ó. Mas quando ele for salvo, vai ficar nome do funcionário joão.jpg, certo? Vamos colocar nome. A gente pode fazer uma concatenação aqui com ID também. Vamos pegar aqui model traço seta ID, certo? No caso seria ID funcionário aqui, ID funcionário, certo? Então o nome, quando ele for salvar um arquivo, o nome que esse arquivo vai ficar o nome da pessoa ponto ID que ele tiver na tabela, certo? Aí eu salvo esse nome, por exemplo, João, ele tem um ID 3, então fica João 3, aí eu concateno, vai ficar João 3 ponto a extensão daquele arquivo, certo? Beleza, isso aqui, o que já faz? Com esse código aqui eu já consigo vir aqui, escolher um arquivo, e quando eu preencher tudo isso aqui e dar um create, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia desse arquivo e jogar lá nesse repositório. Porém, ele não vai listar pra gente. Vamos fazer um teste aqui, tá certo? Se a gente for fazer um teste lá, então a gente preenche aqui, vamos enviar esse arquivo aqui, esse documento TXT, certo? O que a gente fez até agora foi
criar uma instância do arquivo, pegar o nome dele, traço ID para salvar. Qual o nome que vai ficar o arquivo quando eu salvar? Vai ser isso. Quando eu for salvar, eu vou armazenar nesse repositório aqui o nome que eu criei, mais a extensão dele. No caso, eu vou salvar, eu estou salvando esse arquivo aqui, tá certo? Então, se eu dar um create aqui, ele vai mandar lá para o repositório funcionário este arquivo aqui só com o nome FSF, traço o ID dele com a extensão TXT. Dá um create aqui. Opa, ele deu um erro aqui. File, model. Deixa eu só, máquina virtual. File, né? A gente não tá trabalhando com file aqui, na verdade. O campo lá não é file, o campo lá é documentação. Então, eu até achei o erro aqui, a gente vai ter que trocar aqui, ó. Tá vendo esse model file? Vamos colocar documentação. Quando tiver file, a gente coloca documentação. ID, save as. Acho que é só isso mesmo. Só trocar o file, que é o model, ele não tem file lá na nossa tabela. Então o model ele vai ter o que? Documentação, aquele campo documentação. Tá certo? Então vamos salvar aqui. Vamos rodar aqui, não atualizar aqui, continuar. Pronto, criou. Ele criou o ID do funcionário 21. Então ele vai salvar lá o arquivo FSF-21 e TXT, né, que é a extensão. Vamos lá abrir o repositório. Olha lá, FSF-21 e TXT. Ele está lá dentro da pasta web, numa pastinha que a gente criou o repositório. Ele salvou aqui. Vamos criar outro. Vamos fazer um update aqui. Vamos mandar outro. Esse bra aqui. Vamos colocar aqui teste. Vamos dar um update. Beleza. Fez o update. Não, vamos verdade. No update a gente não fez a funcionalidade ainda. Só no create. Então vamos criar outro aqui. Se for fazer o teste. Mais um teste. No create. Colocar teste. Qualquer coisa aqui. A gente ainda não tratou o telefone, a gente vai tratar o telefone. Então vai ficar teste-id, que seria 22, né? Que o outro foi 21, esse seria 22.jpg. Beleza, agora a gente vai lá na nossa pastinha, repositório. Beleza, olha lá. Tá certo? Beleza, ele tá fazendo o upload do arquivo. Porém, tá vendo aqui na documentação, ele deveria aparecer o arquivo aqui pra gente, o nome do arquivo. Eu quero que salve o nome do arquivo aqui. E ele não tá listando aqui ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o model. Lá na model a gente tem uma variável chamada URL. Que aí a gente vai passar o que para ela? O repositório. A gente vai passar tudo isso aqui, ó. Ponto e vírgula. Dá um Ctrl S aqui. A gente vai passar isso aqui. Vamos atualizar aqui. Pra gente. Vamos lá dar um create. DD. Vamos mandar esse arquivo aqui. Dar um create. Beleza. Pra passar agora. Então vamos salvar aqui. Create. Tá, ele apareceu o nome aqui. O que eu fiz para aparecer o nome, na verdade? Depois que a gente faz toda a extensão, para ele listar o nome aqui no campo documentação, pegar o arquivo, a gente vai fazer o que? Vai fazer o model.
que a gente vai fazer agora? Vai dar um save. Beleza. Ele vai salvar o caminho. Agora, se eu tirar isso aqui, ó, deixar sem, ele não vai salvar o caminho. Eu vou criar um novo. Ele vem aqui em Bra, dá um create. Beleza, ficou 100 aqui. Agora se eu ir lá no banco, no nosso banco, você pode ver que ele criou um arquivo aqui 100, ó. Foi o arquivo que a gente acabou de criar. Tá sem nada aqui no nossa documentação. Tá certo? Aí o que a gente faz? A gente deixa o save. Com o save ele já vai aparecer pra gente lá. Vamos criar aqui. Beleza, apareceu aqui. Se eu for atualizar aqui, ele já vai aparecer no outro arquivo. Olha lá. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Ah tá, pessoal. Para a gente utilizar essa funcionalidade de upload, a gente tem que utilizar a biblioteca uploaded file. A gente vai colocar aqui, ó, uploaded file. Tá certo? Use e /web /uploaded file. Eu vou colocar na descrição isso aqui para vocês copiar e colar aqui em cima, tá certo? Beleza, então a gente está fazendo o upload e está armazenando no nosso banco agora. Vamos dar uma olhada aqui no nosso. Aqui, ó. Vamos só apagar esse aqui. Tá, o que a gente está fazendo? A gente está criando, ele está listando pra gente o nome, departamento, telefone, documentação. Ele aparece essa opção aqui pra mim do que existe um documento já anexado. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer isso aqui para o upload. Ah, mas antes aqui, pessoal, por exemplo, eu acho que vai dar um errinho aqui. Vamos fazer um teste. Vamos salvar sem mandar nada, sem fazer o upload de arquivo. Olha lá, ele dá um errinho ao salvar. Então a gente vai fazer aqui, fazer um teste aqui. Vai verificar se fazer isso aqui, ó. Copiar isso aqui, ó. If for diferente de null, a gente faz tudo isso aqui. Tá certo? Então, quando eu for vir aqui e clicar em salvar, ele vai verificar se esse campo aqui está vazio, se eu fiz algum upload ou não, se eu selecionei algum arquivo ou não. Se ele não tiver vazio, aí ele sim tenta criar uma instância de um arquivo que existe, né? Que eu selecionei e salva lá pra mim no nosso banco e faz a transferência pro repositório. Beleza? Agora só vamos fazer um teste aqui. Ó, vamos clicar atualizar a página aqui. Ó, sem selecionar nenhum arquivo. Beleza. Agora só apagar isso aqui pra ficar bonitinho aqui. Certo, agora tá beleza. Lá no update a gente vai fazer a mesma coisa, tá certo? Vamos copiar isso aqui. No update a gente vai copiar isso aqui, beleza? Vou clicar aqui, salvar, porque daí a gente só criava antes, né? Na verdade a gente vinha aqui, criava, ó. Então vamos deixar sem arquivo aqui. A gente criava, aí na hora de atualizar, por exemplo, tava aqui, a gente quer atualizar esse arquivo aqui. Se o funcionário não tem nenhum documento anexado, eu quero anexar. Aí eu venho aqui no alterar, beleza, venho aqui, vou colocar esse txt aqui, com os documentos dele. Vamos dar um update,
Beleza. Faltou alguma coisinha aqui, vamos dar uma olhada. Tá, ele tá pegando model update, certo? Ah, tá, já verifiquei. Certo, a gente tem que deixar a instância antes do if. A instância, porque assim ele vai catar, se vai verificar se tem algum arquivo que a gente selecionou e criar uma instância. Aí aqui a gente está verificando como se já houvesse um depois da instância, se está vazio ou não. Tá certo? Vamos deixar isso aqui pra fora. Vamos alterar no create e alterar isso aqui no update. Salvei. Vamos testar de novo. Vamos alterar isso aqui. Vamos colocar um arquivo. Update. Beleza, apareceu aqui pra gente. Vamos alterar isso aqui, ó esse campo aqui. Vamos colocar essa imagem aqui. Update. Beleza. Certo? Então, beleza. Então a gente já tem. O que a gente fez até agora? A gente criou uma tabela chamada funcionário. A gente gerou o nosso CRUD utilizando a função JI. A gente criou uma model, o nome da tabela, criou um controller e aí fez um CRUD. Depois, o que a gente fez? A gente veio aqui no View, foi lá em Layout e fez a inclusão dessa tabela nossa funcionário lá no menu. E ela apareceu aqui. Beleza. A gente já gerou com as funcionalidades de ordenação também, ó, tá vendo aqui? Se tem várias listas aqui, eu quero ordenar por ordem alfabética, ó, clica aqui, ó. Ordenar por departamento, clica aqui. Telefone, clica aqui. Documentação, clica aqui. Tem a opção de view, a gente já visualiza todas as informações. Alterar e apagar, certo? A gente agora vamos dar uma formatada nessa tabela. Não é interessante mostrar pra gente o ID funcionário. A gente deve tirar. Para tirar a gente vai lá na model. Vamos vir aqui model. Aqui é o que ele retorna lá na label. Só apagar isso aqui, ó. Já tira essa coluna. Peraí. Tem que salvar aqui, peraí. Opa, na model não, que é do. A gente vai na view, no index lá. No index tá mostrando pra gente o ID funcionário, a gente tira. Beleza, vamos remover aqui da view também. Beleza. Create, update, não tem form. Tá, beleza. Vamos verificar lá. É só apagar do index e da view. Só atualizar aqui. Beleza, nome, departamento, telefone. Beleza, é isso aqui. Vamos trocar esse nome aqui. A gente tá no index. Funcionário model. Vamos colocar aqui controle de funcionário. Beleza, controle de funcionário. Aqui o botão tá escrito Create Model. Vamos alterar esse botão aqui. Tá escrito Create Funcionário Model, né? Create Funcionário Model. Beleza, vamos alterar aqui. Vamos colocar assim, criar funcionário. Não, vamos colocar aqui novo
funcionário. Salvar. Atualiza aqui, novo funcionário. Beleza. Isso aqui é interessante, isso aqui? Não sei, talvez sim, talvez não. Eu vou tirar isso aqui, que seria o caminho. Esse caminho, gente, vamos apagar ele aqui. Apagar esse parâmetro aqui. Beleza. Tá mais ou menos assim, tá mais ou menos bonitinho. A gente, conforme indo lá, a gente vai formatando aqui nosso layout. Layout a gente vai fazer algumas aulas separadas para deixar do jeito que a gente quer mesmo, parte visual. Tá. A função de upload do arquivo seria isso aqui mesmo, é bem fácil. A gente vai estar na próxima videoaula fazendo a opção de download. Eu quero colocar um botãozinho aqui, ó. Vou clicar em view aqui, um botão aqui desse lado aqui escrito download, né? Clicar, qualquer usuário de qualquer lugar vai fazer o download do arquivo que está no repositório. Tá certo? É isso aí, espero que vocês assistam.